31 de julho de 2023. Nesta segunda-feira, a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, um bom dia a todos. Hoje celebramos Santo Inácio de Loyola, nesta segunda-feira, iniciando uma semana de trabalho. Inácio de Loyola viveu na transição do século XV para o século XVI. Viveu o período da Reforma Luterana e também da Contra-Reforma, né? Um momento de bastante debate, de bastante confusão na igreja que tinha sido dividida por Lutero, né? Inácio, meus queridos, ele era um cavaleiro impetuoso, né? Um guerreiro, não era cristão, né? E acontece que ele foi ferido numa das lutas e no período de convalescença, no período de recuperação, o que acontece? Ele não tinha nada para fazer, estava entrando num tédio e não tinha... É como se ele tivesse esgotado todos os livros que ele podia ler, ele já tinha lido. E aí, por curiosidade, ele fala, deixa eu ver o que tem escrito nessa Bíblia que o povo tanto fala, né? E ele mergulha na reflexão e na tentativa da compreensão do texto bíblico. E ali acontece a conversão de Inácio de Loyola. Inácio ali se converte e se torna íntimo da palavra de Deus. Íntimo da palavra de Deus. Depois a gente vai ver que ele vai amadurecer essa conversão, vai entrar no mosteiro, vai se tornar um presbítero depois. Nossa, uma caminhada próspera espiritualmente, né? E até o ponto de ele ter experiências místicas, né? Experiências sobrenaturais, experiências fora da ordinariedade, da naturalidade, experiências com Deus forte, né? De tal modo que ele escreve o tão conhecido texto dos exercícios espirituais, né? Assim chamados por ele. Exercícios espirituais é a produção que ele fez. Ele escreveu as experiências que ele fez com Deus, experiências fortes, né? Depois, Inácio ele vai se basear, né, na sua caminhada espiritual, no texto da imitação de Cristo e tantos outros textos dos santos da igreja, né? Por isso é importante da leitura, né? A importância da leitura na vida cristã, né? A partir da leitura, nós também fazemos experiência com Deus quando nós lemos coisas boas. E a gente vê hoje em dia o povo está lendo tanta coisa ruim, né? E tem gente que não lê nada, só fica na televisão, na rede social, né? A importância da leitura, a leitura da Bíblia, a leitura dos santos padres da igreja, a leitura de textos espirituais foi instrumento de conversão para esse homem, né? Então, o que a gente aprende da vida de Santo Inácio de Loyola? E nós vamos ver depois que ele vai fundar a chamada Companhia de Jesus, uma congregação nessa época importantíssima. Aliás, quem trouxe o evangelho para as terras de Santa Cruz, para o Brasil, foi a Companhia de Jesus, que hoje nós chamamos de jesuítas. Foram eles que vieram evangelizar. Então, eles foram fundados por este homem, Inácio de Loyola. Olha como que Deus vai agir na história, né? Ele não era um homem cristão, não era um homem muito amigo de Deus, não era amante da Bíblia, e pelo tédio, pela falta do que ler, Deus utiliza daquilo para converter esse homem, sabe? Às vezes a gente tem coisas na nossa vida que a gente enxerga como um mal aparente, reze, entregue para Deus, e Deus vai transformar aquele mal num bem maior. A doença de Inácio de Loyola que permitiu com que ele se convertesse. Olha como o mal nem sempre é tão mal quanto aparece. Se transformou num bem. Não é verdade? Então aprendamos com ele e consagremos os momentos difíceis da nossa vida para que Deus transforme os momentos difíceis em instrumento de bênção também na nossa vida pessoal, familiar. Né, minha gente? Nós vamos meditar nesta manhã a primeira leitura que a igreja nos propõe,
que nós vamos continuar o texto do Êxodo, hoje o capítulo 32, versículos do 15 ao 24 e do 30 ao 34. Naqueles dias, Moisés voltou do cume da montanha, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas de ambos os lados. Elas eram obra de Deus, e a escritura nelas gravada era a escritura mesma de Deus. Josué, ouvindo o tumulto do povo que gritava, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que ouço são vozes de gente que canta. Quando chegou perto do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés encheu-se de ira e arremessou por terra as tábuas, quebrando-as no sopé da montanha. Em seguida, apoderou-se do bezerro que haviam feito, queimou-o e triturou-o até reduzi-lo a pó. Depois espalhou o pó na água e fez os filhos de Israel beberem dela. Moisés disse a Arão: que te fez este povo para atrair sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não se indigne o meu senhor. Tu bem sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze-nos deuses que caminhem à nossa frente. Pois quanto àquele Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu então lhes disse: quem de vós tem ouro? Eles trouxeram o ouro e me entregaram, e eu lancei-o no fogo e saiu esse bezerro. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes um grandíssimo pecado, mas vou subir ao Senhor para ver se de algum modo poderei obter perdão para o vosso delito. Moisés voltou para junto do Senhor e disse: este povo cometeu um grandíssimo pecado. Fizeram para si deuses de ouro. Peço-te que lhe perdoes esta culpa, senão risca-me do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: é aquele que pecou contra mim que eu riscarei do meu livro. E agora vai e conduze este povo para onde eu te disse. O meu anjo irá à tua frente, mas quando chegar o dia do castigo, eu os punirei por este seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto também é bastante conhecido por nós. Depois de fazer experiência com Deus, se preparar, lembra? Nós meditamos anteontem, né? 3, 4 dias atrás, né? Depois de se preparar bem, né? O povo fez experiência teofânica diante do Monte Sinai. Deus apareceu. Depois Deus entregou as leis, né, que ele queria inscrevê-las na vida do povo. E agora Moisés, que subiu até o Monte Sinai para poder fazer aliança com Deus, Moisés desce e Deus entrega as tábuas da lei. Tudo aquilo que Deus tinha dito, né, que nós meditamos na sexta-feira, né? Na sexta-feira nós meditamos. Tudo aquilo que Deus tinha dito, Deus escreveu na tábua, que são os mandamentos. Então, nas 2 tábuas estavam os mandamentos, os pedidos, o segredo de ser feliz, o segredo de viver uma vida sadia. Estava tudo escrito, que são os mandamentos. Moisés desceu para entregar ao povo, e quando ele desce, está um barulho lá embaixo. O povo já estava adorando um bezerro de metal, de ouro. Ou seja, e o povo diz assim, né? O povo pediu para Arão, né? Arão, faça um bezerro para a gente, porque o Deus que Moisés nos apresentou, ele está muito quieto, muito parado, então faz um Deus
né? Faz um bezerro para a gente cultuar, que é um Deus que vai nos guiar, que a gente vai ver, enxergar. E Arão, cabeça dura, né? Arão faz o bezerro e o povo começa a cultuar o bezerro como Deus. O pecado da idolatria. E quando Moisés desce com as tábuas na mão, ele se depara com esse rito diante desse bezerro e ele fica irado, nervoso, ele destrói o bezerro, tritura o bezerro, faz o povo comer o pó do bezerro misturado com água. E aí, a moral da história para nós, né? Parece uma coisa impraticável por nós, mas a gente faz a mesma coisa, sabe? A mesma frase que o povo falou para Arão, quando pediu que Arão fizesse o bezerro, nós também fazemos. Olha só a frase, né? Olha só a frase que o povo diz a Arão. Faze-nos deuses que caminhem à nossa frente, pois quanto àquele Deus de Moisés, que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Tem muita gente, sabe, partilhando com vocês. Às vezes acontece alguma coisa trágica na vida das pessoas e tem gente que corre na igreja, sabe, não leva uma vida sacramental, não caminha na igreja no temor de Deus, não serve a Deus. É só acontecer uma coisa ruim, a pessoa vai para a igreja, né? Aí procura o padre, fica afofando as ideias do padre, né? A pessoa nunca foi na igreja, mas quando aconteceu uma coisa ruim, ela vai lá. E ela quer uma resposta, ela quer que Deus sirva, ela quer que Deus faça a vontade dela, ela quer que os seus problemas sejam superados. É isso que ela quer de Deus. Ela não quer amar a Deus. Ela quer que Deus seja um garçom que sirva o que ela quer e depois ela vai embora novamente e vai esquecer de Deus. É isso. Só que Deus ele silencia propositalmente. Ele não fala, ele não responde, ele não dá sinal. Por quê? Porque para a pessoa aprender que às vezes Deus fala no silêncio e é preciso cultivar a intimidade. Hoje nós falamos um pouquinho de Santo Inácio de Loyola, o santo da intimidade, do silêncio, da contemplação de Deus, né? E o que faz essa pessoa? Ela não se contenta em permanecer na igreja, que é a instituição, a casa que Deus instituiu para abrigar os seus filhos. Ela não se contenta, ela vai em outras religiões, ela vai prestar cultos em outras religiões, que eu não vou falar qual, que eu posso ser processado. Ela vai consultar não sei o quê, e vai ser revelado para ela outras coisas, e ela quer coisa fácil. Ela vai fazer ritos religiosos de outras religiões e outras denominações, né? Que ela tem que fazer tal coisa, que ela vai conseguir o que ela quer, ela vai obter uma resposta e ela vai. Ela está com um pé lá na Eucaristia, na missa, e um pé lá no culto pagão, porque ela quer simplesmente fazer sua vontade. É esse povo de cabeça dura, de que fala a leitura de hoje. E quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Quando Deus não nos responde, nós vamos procurar horóscopos, leitura de cartas, leitura de mãos, religiões de vidências e tantas outras coisas. Quantas vezes você não quer amar a Deus, Deus quer ser amado. E Deus quer ser amado, sobretudo, quando Ele está no silêncio. Quando Ele não pode falar, quando Ele não quer falar, e quando as coisas estão difíceis, é aí que Deus quer ser amado e buscado. Nós somos esse povo que quer uma resposta rápida. O povo estava no deserto e queria um Deus que guiasse para o caminho certinho, que tudo acontecesse de maneira positiva e beleza. É isso que o povo queria. Mas o Deus verdadeiro tinha uma história de santificação para esse povo. E dentro da história de santificação, faz parte da história de santificação o sofrimento. E o povo não aceita o sofrimento. É bem o retrato da nossa vida. Por isso, meu querido, você que está escutando essa mensagem de hoje, eu não sei o seu grau de conversão. Se você já é uma pessoa íntima com Deus, é uma pessoa que, se vier a pior das tribulações, você vai se manter fiel, ou se você é uma pessoa que recém-convertida, que
Está buscando ouvir essa reflexão, por exemplo, somente porque apareceu alguma dificuldade na sua vida? Eu não sei o seu grau de conversão. Mas independentemente disso, a mim e a todos vocês que estão escutando, permaneçamos no Senhor, fiéis ao Senhor, ao único Deus verdadeiro. Não existem vários deuses, é um único Deus verdadeiro. Um único Deus. 3 pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. O Filho eterno entrou na nossa vida, entrou no tempo e no espaço, se tornou ser humano, e nós o chamamos de Jesus Cristo. É Deus, é o único Deus. Ele nós devemos amar, permaneça unido a Ele, somente nele. Deixe de lado vidências, deixe de lado astrologia, deixe de lado magias, deixe de lado feitiçarias, deixe de lado simpatias, deixe de lado coisas que tiram do centro o único e verdadeiro Deus que é Jesus Cristo. Venha adorar a Deus na igreja una, santa, católica e apostólica, que adora o único e verdadeiro Deus que é nosso Senhor Jesus Cristo, que está unido com o Pai e com o Espírito Santo na eternidade. Venha fazer isso. É isso que nós fazemos na igreja. Seja um homem, uma mulher da verdade. Quando você corre atrás desses montaréis de coisas que tem por aí, você foge da verdade. Está vivendo uma mentira. E às vezes acontece uma coisa que comprova a mentira. Eu fiz isso, deu certo, aconteceu uma coisa boa. Larga de ser tolo, né? Larga de ser tolo, aconteceu uma coisa boa. A coisa boa que aconteceu não é uma implicação filosófica de você servir uma mentira. Foi coincidência. Sirva o único e verdadeiro Deus. Porque depois de você morrer, você vai poder contemplar a verdade face a face. Você vai falar assim: nossa, como eu perdi tempo na minha vida. Como eu pude amar esse único e verdadeiro Deus e não amei. Como eu pude servir o verdadeiro e único Deus na única e verdadeira igreja de Jesus Cristo e eu não fiz. Quanto tempo perdido. Nós vamos acabar nos falando isso, todos nós. Diante das nossas buscas, dos nossos erros, quando batemos a cabeça na vida. Meus queridos, que nós não sejamos idólatras, mas adoremos um único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Só Ele é Senhor da história. Só Ele. Por que nós celebramos a memória dos santos? Não é para adorar santo nenhum. Os santos, eles são irmãos. Eles são nossos irmãos. Só que eles já passaram. Eles deixaram simplesmente um testemunho de vida, que é o que nós olhamos, as coisas boas que os santos testemunharam. Né? Ninguém fala dos pecados que os santos tiveram quando estavam aqui. Por quê? Porque não nos interessa. Mas eles eram pecadores. Né? Hoje celebramos Santo Inácio de Loyola, com toda certeza tinha um monte de pecados. Nós olhamos o que é testemunho na vida dele. Então, nos unamos a esses santos, né? Que são irmãos. Alguns já estão lá, contemplando a Deus. E nós vemos, às vezes, nós testemunhamos muitas pessoas santas que estão junto de nós também aqui na terra. Nos unamos a eles como igreja, a única igreja, que adora o único Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só isso. É um convite, é um apelo a você. Que Deus nos ajude, e que Deus abençoe esta semana que nós iniciamos hoje, semana de trabalho, de labuta, de muitos desafios. Meus queridos, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.